Feliz sábado a todos, bom dia para todos. Eu preparei para nós uma reflexão para as mulheres especificamente, porque a penúltima vez que eu trouxe uma mensagem aqui foi para os homens e eu fiquei devendo a das mulheres. E ela é baseada em Provérbios 31, aquele provérbio que a gente tanto ouve falar, né? Nesse capítulo fala do quê? Da mulher sábia, da mulher virtuosa. Essa palavra, ela é tão bonita e carregada de significados, mas a minha impressão hoje é que ela entrou em desuso. Mulher virtuosa ou qualquer pessoa virtuosa. Por quê? Porque o dicionário, ele traz uma explicação para a virtude que é muito bonita e ela pode se aplicar tanto ao homem quanto à mulher. A pessoa virtuosa, ela é aquela que pratica habitualmente, ou seja, constantemente, ela pratica as virtudes morais. Ela age com honestidade, integridade, coragem, compaixão, sabedoria e com disciplina. E ela busca fazer o bem e agir de forma justa. Isso que aqui que eu achei bem legal. Por quê? Não por obrigação, mas porque ela adquiriu sabedoria. Pratica essas essas qualidades aqui da virtude. Aí, quando eu terminei o sermão passado, falando sobre os homens, alguém chegou para mim e disse assim: as exigências para os homens estão demais. Eu já estou me cansando disso. A pessoa estava brincando, claro, né, falando sobre isso. Só que nós veremos hoje aqui que as exigências para as mulheres também não são poucas. É uma grande responsabilidade nós sermos mulheres. E assim, eu preciso dizer também que a Bíblia ela pode ter várias aplicações de um mesmo texto. E eu vou fazer algumas aplicações de Provérbios 31. Provavelmente você já ouviu em algum momento outras explicações para os mesmos versos, tá bom? Então nós vamos tirar aqui aprendizados de repente até um pouco diferente do que você já ouviu. E nós começaremos com Provérbios 31, versículo 10 e o versículo 12. Às vezes eu não vou ler o versículo todo, eu vou pegar uma parte ou outra do mesmo versículo. Mas no versículo 10 e 12 diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor extrapola, muito excede ao de finas joias. Em algumas versões fala de rubis, uma joia muito valiosa, muito preciosa. E o coração do seu marido confia nela. Onde que nós encontramos essa mulher? Ou melhor ainda, será que o mundo está preparado para ter essa mulher hoje? Será que o mundo está preparado para a existência dessa mulher que vale mais do que rubis, mais do que finas joias? E o primeiro ponto que eu quero considerar com você aqui é o seguinte: uma boa mulher não é somente resultado do ambiente. Ela é resultado de escolhas conscientes diárias. Essa frase aqui, ela está falando de autorresponsabilidade, uma responsabilidade que é sua. É verdade, nós sabemos, e até nós comentamos agora há pouco, que o ambiente onde nós fomos criados, onde nós vivemos, onde nós passamos a nossa infância, onde nós moramos hoje, ele tem um grande peso, ele tem uma grande influência sobre a nossa vida. Porém, ele não é responsável por tudo. Ele não decide tudo, a forma como nós agimos e como nós reagimos. Ou seja, você mulher, você pode ter vindo de um lar desestruturado, totalmente bagunçado, desorganizado, e ainda assim você pode decidir organizar a sua vida, ser organizada. Você, mulher, pode ter crescido sem afeto e sem carinho, mas você pode ser um exemplo de mulher carinhosa. Você pode ter aprendido a sobreviver no meio de uma bagunça, no meio de um caos. Mas você pode decidir hoje que você não vai levar isso para a sua vida, que sua vida não vai ser uma bagunça e nem um caos.
Muitas pessoas vivem hoje acreditando, elas acreditam de verdade, que a origem da dor delas sempre esteve atrelada a fora, a outros, a outra pessoa. Ou seja, que ela é X porque alguém falhou, ela é Y porque alguém a machucou, ou que alguém não fez o que deveria ter feito. E eu entendo isso, olha, eu entendo isso de verdade porque eu convivo todos os dias com mulheres que eu sei o peso que a infância, eu sei o peso que a adolescência teve na vida dessas mulheres, então eu entendo de verdade o quanto que isso tem um peso nas nossas vidas. Porque as feridas, elas realmente podem ter começado fora de nós. Outras pessoas podem ter causado essas feridas na gente. E muitas pessoas, elas acreditam de verdade que isso define quem elas são hoje. Mas o que eu tenho visto também no meu trabalho é algo muito interessante. Quando essa mesma mente começa a ser organizada, a se organizar, quando o emocional dessa pessoa começa a entrar em equilíbrio, encontra um equilíbrio, a pessoa passa a reconhecer, a enxergar com mais clareza aquilo que foi responsabilidade do outro e aquilo que agora é responsabilidade dela. Quando eu falo em responsabilidade, eu não estou aqui falando de culpa. Culpa, eu nem gosto muito dessa palavra, sabe? Eu acho que cabe mais a palavra responsabilidade do que a palavra culpa. Então eu não estou falando aqui que a culpa é sua, que a culpa é daquele ali. Não. O que eu estou falando aqui é sobre a parte que está nas nossas mãos. É a parte que está na sua mão para poder ser o que você deseja ser. E essa é a primeira lição de Provérbios 31 que eu quero trazer aqui. Para nós sermos virtuosas, mulheres, nós precisamos ser sábias. Nós precisamos fazer escolhas conscientes. São pequenas decisões que nós tomamos todos os dias, repetidas. O que são hábitos? Hábitos é a repetição de um comportamento. Quanto mais a gente repete um comportamento, mais vai se formando um hábito, consolidando aquele comportamento. Então, repita aquilo que você quer, que seja internalizado, que faça parte de você. E para isso nós precisamos agir e parar de reagir por impulso. Nós precisamos parar de agir e reagir por impulso. Assumir a responsabilidade pelo nosso próprio crescimento. Você tem desejo de crescer? Assuma essa responsabilidade. Buscar aprendizado, buscar ajuda se for necessária, aceitar ser corrigida. Ninguém gosta de ser corrigido, mas muitas vezes o nosso crescimento está totalmente atrelado a gente aceitar ser corrigido, porque a gente não sabe tudo e muitas vezes a gente precisa seguir outra rota. E se não aceitamos correção, como que a gente vai saber qual vai ser o outro caminho? E decidir não repetir os mesmos padrões de comportamento que nos machucaram. Se alguém te machucou e fez algo com você que você não gostaria, por que você vai repetir isso, né? Não repita. E para começarmos a sair desse lugar, é importante trocar uma pergunta, que eu escuto demais. Muitas vezes eu escuto essa pergunta. Por que fizeram isso comigo? Parece que eu vim para o mundo só para sofrer. A minha vida não vale nada, é só sofrimento. Desde que eu me entendo por gente, é só sofrimento. Para que eu vim ao mundo? Então troca essa pergunta. Por que fizeram isso comigo? E haja agora com uma nova mentalidade, com uma nova pergunta. O que eu faço agora com o que me aconteceu? É aquela velha história, sabe? Pega o limão e faça a sua limonada. Faz algo bom, porque tem como, sim, do que nos aconteceu de ruim, a gente gerar aprendizado e fazer algo muito bom, inclusive ensinando outras pessoas o que não sei e o que não fazer. Em Provérbios 4, versículo 23, diz uma coisa incrível. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. E eu vou colocar aqui uma interpretação para esse coração. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda a tua mente. Por quê? Por que nós devemos guardar a mente?
porque dela procede a fonte da vida, ou as fontes da vida. Não é fácil sair desse padrão de comportamento que nós nos acostumamos, mas é totalmente possível. Uma mulher sábia, ela não é sábia, não é somente porque o ambiente em que ela viveu foi favorável. É pelo contrário, eu vejo muitas mulheres que se tornaram sábias exatamente pelo oposto. Mas uma mulher se torna sábia porque ela fez escolhas conscientes. Esse é o primeiro aprendizado. Termos escolhas conscientes. Vamos para o segundo verso aqui de Provérbios, para aplicarmos um aprendizado. 31, capítulo 31, verso 11 e verso 12. Diz assim: seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. O que está embutido aqui? O que está falando para a gente? Está falando de confiança. A confiança, ela gera estabilidade emocional. Gente, isso aqui é muito poderoso. Se nós confiarmos um no outro, e aqui está falando de marido e mulher, tem estabilidade na nossa casa, tem estabilidade no nosso lar. Então essa mulher, olha que coisa, essa mulher ela não expõe o seu marido, ela não expõe o seu filho, a sua casa, ela não expõe a sua intimidade em uma roda de conversa com amigas, muito menos ainda com pessoas que ela nem conhece. Essa mulher, ela não usa palavras para ferir, para humilhar ou para desmoralizar. E eu vou dizer uma coisa para você. Nós mulheres, quando nós queremos, e por falta de muita sabedoria, a gente sabe fazer isso muito bem quando a gente quer. A gente usa palavras ferinas, palavras que humilham. E eu preciso dizer uma coisa para você. Se eu estiver me referindo aqui a esposa e esposo, casamento, tem uma coisa que homem não suporta, é ser humilhado. Ninguém gosta, na verdade, né? Mas um marido que é humilhado, muita coisa pode deixar de acontecer, que vai ao encontro do que você deseja, porque você faltou sabedoria e desmoralizou esse homem. Uma mulher, ela não cria tensão, brigas desnecessárias dentro de casa. Às vezes você pode até achar que a briga não foi por sua causa, mas a mulher sabe, ela vai dizer, eu posso evitar isso aqui. Então, com a minha sabedoria, eu vou desviar esse assunto, esse momento, e não vou deixar que isso cresça. Essa mulher, ela conversa sobre as suas necessidades, sobre as suas emoções, mas ela não entra em jogos emocionais, em ameaças, em chantagens. Ameaças e chantagens não levam a lugar nenhum. E olha que tem muita pessoa que sabe quando isso acontece. O outro sabe quando você está chantageando. A mulher sabe, o seu humor e postura não é mudado pelo ambiente. Não é mudado por causa do humor do outro. Você já ouviu? Ou você já falou alguma vez assim, ó, essa pessoa pisa no meu calo e muda o meu dia. Gente, isso é muito falta de controle. Você permitir que outra pessoa mude o seu dia. Outra pessoa mude o seu humor. Você tem controle disso. E você pode tomar as rédeas das suas emoções. O verso quer dizer pra gente o quê? Que o marido dessa mulher sábia, ele sabe que ele não vai, que essa mulher não vai fazer mal para ele quando ela estiver irritada, quando ela estiver brava. E ele também sabe que ela não vai agir por impulso e causar um dano maior ainda. Então, isso gera segurança. Gera segurança para os filhos e gera segurança para o esposo. E isso tudo reflete num ambiente de paz dentro da casa. Terceiro ponto. Essa mulher, ela é interessante. A mulher virtuosa e sábia, ela é interessante. Olha o que diz o verso, nós vamos ler 3 versos. O verso 13 diz assim, que essa mulher, ela escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Essa mulher, ela não encara o seu trabalho como um peso, fica reclamando o dia todo, ai, que trabalho chato, eu não aguento mais esse trabalho. Ela expressa disposição e alegria quando ela está trabalhando.
Às vezes não é fácil. Às vezes é mais fácil reclamar, mas o que traz de alívio a reclamação? A reclamação não alivia nada. Pelo contrário, reforça pensamentos de que aquilo ali é um terror e que você quer sair dali o mais rápido possível. Então, a mulher sábia, ela tem disposição e alegria em executar o trabalho que ela está fazendo. Segundo ponto, verso 16. Ela avalia um campo e o compra. Com o que ganha, ela planta uma vinha. Essa mulher tem visão estratégica. Ela observa, ela analisa, ela discerne antes de tomar uma decisão. Essa mulher não age por impulso. Segundo ponto, com o fruto de suas mãos, ela planta uma vinha. Ela é investidora. Ela usa o que produziu para gerar algo que vai dar retorno no futuro. Visão estratégica e investidora. Terceiro ponto, verso 18. Ela percebe que o seu comércio, o seu trabalho é lucrativo. E a sua lâmpada fica acesa durante a noite. O que está dizendo aqui para a gente? Que essa mulher, ela valoriza o trabalho dela. Ela reconhece os resultados do seu trabalho e ela sabe que são bons. Essa mulher é uma empreendedora. E eu acho muito bacana uma mulher ser empreendedora. Você tem o controle do que você decide, você aceita não ser dominado pelo outro, você pode tomar algumas decisões em momentos difíceis para você. E eu preciso falar de algo aqui, queridas, desconfortável agora. Não fica aborrecida comigo, tá? Cada pessoa sabe de sua história e eu aprendi muito com o meu trabalho a respeitar a história de cada pessoa. E eu não julgo a sua história, tá? Mas existem mulheres que pararam no tempo. Elas não leem, elas não estudam, elas não se atualizam, consomem apenas entretenimento ali no celular, né? Vivem presas a redes sociais, a distrações que não levam a lugar nenhum. Essa mulher de Provérbios, ela é uma mulher interessante, não esqueça, ela é uma mulher interessante. Vocês concordam comigo? Isso é interessante, não é só uma questão de ter aparência bonita, não é só ser bela fisicamente, não é só ser simpática, é ter conteúdo interno, é você conseguir conversar com as pessoas sobre vários assuntos, ou então pelo menos sobre um assunto muito bem fundamentado, você tem experiências para contar, você não fica envergonhado porque você vai dialogar com alguém. Uma mulher interessante é o contrário do que eu acabei de falar. Ela lê, ela aprende, ela pensa, ela conversa sobre assuntos que não são fofocas e reclamações. E uma curiosidade aqui, tá? Em muitas rodas de mulheres eu fico observando, é só reclamação. Quando não é fofoca. Gente, que tristeza a gente ser mulher e participar de grupos assim. Vamos ser mais interessantes? Então, assim, a mulher sábia, ela tem uma curiosidade intelectual, ela quer crescer. Inclusive, a ciência, ela tem uma expressão que se chama reserva cognitiva. O que seria reserva cognitiva? Nada mais é do que você ter o hábito do aprendizado contínuo. Está sempre aprendendo. Isso é reserva cognitiva. Quanto mais você estimula o seu cérebro, menos riscos você tem de desenvolver doenças como Alzheimer e outras doenças neurodegenerativas. Obrigada, Camila. Ou pelo menos você pode prolongar ou reduzir, atrasar essas doenças. Ou seja, super vale a pena a gente estimular o cérebro, buscar conhecimentos. Outro ponto, Provérbios 31, 23. O marido dessa mulher é conhecido nas portas da cidade. E aqui, o texto, eu imagino que ele não esteja querendo dar ênfase
para o reconhecimento desse homem, não necessariamente isso. Aqui está nos chamando para a importância do que essa mulher construiu em silêncio ao longo do tempo. Se você lembrar de algumas pessoas, você vai ver que muitas mulheres, elas ficam nos bastidores, enquanto que os homens estavam construindo. Então, aqui, as portas da cidade, tá querendo dizer o que para a gente? Naquela época em que o texto da Bíblia foi feito, as portas das cidades eram um lugar onde os homens conversavam, onde os homens trocavam ideias, onde decisões eram tomadas. E esses versos nos ensinam que aquilo que aparece no público, aquilo que as pessoas veem, começou nos bastidores. Em algum momento foi nos bastidores que aquilo começou. Então essa mulher de Provérbios, ela não vive todo o tempo tentando provar quem ela é. Por quê? Porque essa mulher, ela sabe quem ela é. Ela tem um propósito, inclusive. Ela entende que cada atitude, cada escolha e cada cuidado diário que ela teve fazem parte de algo muito maior. Ela é fiel ao seu propósito. E eu pergunto, qual o seu propósito? Mulher, você tem um propósito? Responda para você mesma agora, você tem um propósito? Qual é o seu propósito? Ela é fiel ao seu propósito e é por causa dessa fidelidade que o ambiente dela é seguro e é estável também. É muito ruim a gente morar num ambiente que a gente não vê estabilidade. Uma hora tá lá em cima, outra hora tá lá embaixo, uma hora é briga, outra hora é calmaria. É muito gostoso você morar num ambiente onde as coisas são estáveis, são seguras. E a pergunta que fica que eu faço para vocês é a seguinte: você tem se dado conta do que você tem construído todos os dias? O que você tem construído todos os dias, mulher? Você acorda, no que você pensa? Quais são os planos seus para o dia? O que você está construindo? Porque todas nós estamos construindo alguma coisa, querendo ou não, nós estamos construindo alguma coisa. E com o tempo, é certo que os resultados do que nós estamos construindo vão aparecer. Não tem jeito, vai aparecer. E eu desejo que o que você está construindo seja saudável e seja capaz de alcançar outras gerações. Que seja tão bom, que seja tão saudável, que seja capaz de alcançar outras gerações. Quando nós somos fiéis ao que nos foi confiado, ao que Deus nos confiou, os frutos irão surgir ao longo do tempo. Por mais que demore, os frutos vão surgir. Quinto ponto, Provérbios 31, 21. Diz: no tocante à sua casa, ela não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. E no finalzinho do verso 25 diz assim: e quanto ao dia de amanhã, ela não tem preocupações. Essa mulher não vive em pânico, não vive ansiosa. Por quê? Porque ela se prepara, porque ela organiza, porque ela pensa no futuro e porque ela planejou. Essa coisa de organização eu não sou muito boa não, tá? Lá em casa é o meu esposo que é bom de organização. Ele é muito bom e cada dia ele me ensina pelo observar. Eu vou observando, graças a Deus ele não fica pegando no meu pé, mas ele já acorda arrumando a cama. Eu nunca arrumo a cama lá em casa. E eu aprendo que a organização, ela não organiza só o ambiente, ela organiza a nossa mente. Um ambiente organizado, ela dá organização mental também. Então, essa mulher, ela é organizada. E agora, no século 21, nós mulheres do século 21, isso é muito desafiador. Por quê, principalmente? Porque nós moramos no país com o maior diagnóstico de ansiedade, transtorno de ansiedade do mundo. O Brasil é o campeão em diagnóstico de transtorno da ansiedade. Isso significa, sabe o quê?
que praticamente toda cliente que chega para mim, ela foi diagnosticada com transtorno de ansiedade. E isso não é brincadeira. Isso reflete no dia a dia da pessoa. Isso mostra uma desorganização mental muito grande e difícil. Nós temos uma estrutura no nosso cérebro que parece uma amêndoa. Ela é chamada de amígdala. Quando a pessoa está constantemente ansiosa, essa estrutura que parece uma amêndoa, ela é bem pequenininha, ela fica o tempo todo ativada. Aqui, ó, no nosso cérebro, em alerta. E qual o problema dela estar o tempo todo ativada? Ela está o tempo todo mandando mensagens, presta atenção, uma pessoa ansiosa, o tempo todo mandando mensagens para o restante do corpo, manda uma mensagem lá para as suprarrenais, que disparam um alarme na corrente sanguínea para liberar 2 hormônios, adrenalina e cortisol. Essa mensagem ela fica assim, ó, no teu corpo. Quando esses hormônios são liberados, o que você sente no teu corpo é como se você estivesse em perigo. É uma mensagem de alerta. De que você precisa entrar no modo de sobrevivência. Quando você sente que está em perigo, o que você faz? Como nós reagimos quando nós estamos em perigo? Nosso corpo sente que está em perigo? Olha só. Primeiro ponto. Há essa liberação de adrenalina e de cortisol. Segundo ponto, isso aumenta a frequência cardíaca. Isso aumenta a sua respiração, ela fica mais curta e mais rápida. Há uma dilatação da sua pupila e uma contração muscular. Isso são algumas das coisas, dos eventos sequenciais que acontecem quando o nosso corpo recebe essa mensagem, quando a amígdala está assim, ó. E você fica com dificuldade de raciocinar, tomar decisões complexas. Queridos, essas reações do nosso corpo, elas têm um motivo para acontecer. Ela é fisiológica, está tudo certo. Agora, essa sequência de evento, ela está em todos nós e foi feita para nos proteger de ameaças reais. Para nos proteger de quê? De ameaças reais. Porém, a pessoa ansiosa, ela vive assim todos os dias, mesmo sem ter uma ameaça real. O cérebro dela está o tempo todo mandando mensagem para o corpo de que ela está em perigo. Eu posso dizer que isso reflete uma grande desorganização mental interna. E em termos simples, quando a vida interna está ao caos, qualquer situação representa uma ameaça. E essa mulher de Provérbios, ela está dizendo que ela não tem preocupações. Como nós conseguimos não ter preocupações num mundo tão agitado, tão cheio de estímulos? Seja organizada, é um passo. Tenha rotina consistente, repita as rotinas, pois elas trazem segurança. Seja planejada, pois isso acalma os nervos. Outro ponto, essa mulher, que está lá no verso 28 e 29, essa mulher, ela é grata, com consciência, porque ela tem consciência do próprio valor. Os seus filhos se levantam de manhã e a elogiam, e o seu marido também a elogia. O verso 29 diz: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Isso é muito gostoso. Imagina você escutar isso do seu marido, né, e do seu filho. Fica a dica para os maridos e para os filhos, tá? Esses versos falam de reconhecimento familiar. Essa mulher, ela participou ativamente, ela foi ativa na construção dessa família. E ela entende que o que foi construído naquela família, ela fez parte. Ela tem segurança de que a presença dela, o suporte que ela deu, fizeram parte da conquista que a família tem. Eu ia falar assim, que deve ser difícil para os homens estar aqui escutarem isso, né? Porque é uma mensagem mais para as mulheres. Mas é mais para
solidificar mais ainda na mente isso. Então, mesmo que essa mulher não tenha saído para trabalhar fora, mesmo que ela não tenha ganhado dinheiro diretamente com as próprias mãos dela, essa mulher, ela sabe que ela deu suporte emocional para os filhos. Ela deu suporte emocional para o marido. Ela sabe que ela cuidou da casa. Ela sabe que ela cuidou, deixou aquele ambiente seguro para todos. Enquanto o marido saiu para trabalhar, ela estava organizando não somente a casa, mas ela estava sendo professora, estava sendo médica, faxineira, cozinheira, psicóloga, etc. Ela cuidou dos filhos para que eles tivessem tranquilidade e para que o marido pudesse sair de casa e saber que o ambiente ia ficar seguro, ia ficar tranquilo. Essa mulher, ela apoiou e incentivou. Olha isso aqui, meninas. Essa mulher, ela apoiou e incentivou o crescimento do marido. O marido estudou mais, o marido foi promovido na empresa, o marido ganhou mais dinheiro. Por quê? Porque ele estava seguro e essa segurança veio dessa mulher, que cuidou de todo o restante. Nós gerenciamos, se as mulheres entendessem isso, nós gerenciamos a família, nós gerenciamos a casa. Quando parceiro e parceira proporcionam um ambiente seguro, todos ganham, todos crescem, todos evoluem. Se o homem tiver consciência disso, se a mulher tiver consciência disso, os dois irão proporcionar um ambiente seguro para crescimento de ambos e dos filhos também. Ou seja, essa mulher ela é grata, pois ela tem plena consciência do seu valor. E se você, mulher, quer ter valor e reconhecimento do seu esposo e dos seus filhos, se torne essa mulher de Provérbios 31. Estamos terminando, tá? Um pouquinho só e eu já finalizo. Provérbios 31, 20 diz que essa mulher abre a mão ao aflito e ainda estende essa mesma mão ao necessitado. Por quê? Porque ela sabe que ser generosa não é só dar dinheiro, mas ela acolhe, ela ouve, ela ajuda de forma prática as pessoas que estão necessitadas. Além da Bíblia falar sobre generosidade, a psicologia mostra que um dos pilares do bem-estar, de você se sentir bem, de viver bem, de se sentir bem consigo mesma, é ter o sentimento de utilidade. Olha que lindo! A ciência provando aquilo que Jesus falou que nós deveríamos ser para termos um bem-estar. O sofrimento ele é aumentado quando a pessoa vive centrada em si mesma. E o oposto é verdade. Quando você é generosa, quando você compartilha, o que acontece? Você se sente útil, você se sente valorizada, você se sente pertencendo e contribuindo para o bem-estar de outras pessoas. E isso libera o quê? Serotonina, substância de bem-estar. A mulher generosa, ela é emocionalmente mais estável porque ela faz diferença para outras pessoas. E por último, a mulher sábia, ela foi construída. Imagino que você deva estar pensando aí, essa mulher que quero ser, né? Eu quero ser essa mulher. E a Déia quer ser essa mulher. E se você for homem, talvez você tenha pensado assim, eu queria uma mulher dessa para ser a minha esposa. Só que essa mulher de Provérbios 31, ela não nasceu pronta. E é aqui que entra o desconforto também, porque essa mulher ela foi construída. E eu gosto muito de falar, vocês já devem ter escutado várias vezes eu falando aqui sobre processo. Essa mulher, ela passou por processos. Então, o que uma construção precisa? Paciência, tempo, renúncias, escolhas, remar contra a maré. Muitas vezes, essa mulher ela paga preços. E às vezes os preços são altos, tá? Porque ela precisa dizer não para distrações. Ela precisa aceitar ser diferente da maioria. Ela precisa estudar quanto outras estão só consumindo conteúdos que não levam a lugar nenhum.
e ela precisa crescer enquanto outras mulheres se acomodaram. Então, muitas vezes, você será chamada, mulher, você que está no caminho da mulher de Provérbios 31, de muito exigente. Você será vista como a diferente, será menos compreendida, mas o tempo vai mostrar o contrário, tá? O resultado, ele é claro e ele vem. E outra coisa que você já vai colher no processo, você terá mais paz interior, você será mais respeitada, você terá mais estabilidade. E o reconhecimento é só algo natural que vai acontecer. Por quê? Porque uma construção, gente, além de demorada, ela é trabalhosa. Mas no final vale a pena, tá? E para encerrar esse tema da mulher virtuosa, eu vou deixar a chave para o sucesso, que está no verso 30. Provérbios 31, o verso 30 diz assim: a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Olha a palavrinha, a mulher que teme ao Senhor. Essa mulher, ela não só teme, mas ela reverencia a Deus acima de todas as coisas. E é por isso que ela tem essa sabedoria, para equilibrar os seus relacionamentos, as suas responsabilidades, as demandas da vida. Mulher, Deus nos deu talentos, Deus nos deu habilidades, e Ele quer nos ajudar a desenvolver essas habilidades. E para gerenciar isso, eu vou falar outro verso aqui. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Esses dois últimos versos são a chave para você se tornar a mulher de Provérbios 31. Que Deus te abençoe.